beleza. Gustavo já avisou aí que tá escutando todo mundo. Tá bem demais. Tomás Madeira, o Galo tá aí assistindo a gente. Dri Costa. Beijo, Dri. Agora sim. Natália, minha sobrinha. Cadu Racing. Pernambuco na escuta. Galera, É o Tomás expedição das Madeira. sete. Olha o Ipiranga Ipiranga aí Júnior. também. Meu amigo Hamilton Torres, que é primo legítimo de Muriçoca, grande fotógrafo. Falar em fotógrafo, Bruno Leite. Bruno Leite disse assim: estou doido para assistir, porque Ramon não é lá muito simpático, não. Eu digo, não, é não. Só elogio para você, viu? Todo mundo diz, porra, Que Ramon, bom. gente boa demais, gente boa demais. Um beijo para Moara também. Eu mandei um beijo para a Adriana, ela reclamou. Um beijo, Moara. Eu não sei se você conhece, Ramon, sabe quem é Moara, né? Sei, já ouvi falar dela. Ah, tá bom demais. Pedro Vitorino, Esse eu Éder conheço Rato, também faz Lucas. tempo, hein? Hein? O Pedro também, das antigas. O Pedro Galo aí. Vitorino, Bruno Frazão, de Arapiraca, Lagoas, está na área também. Tem uma turminha aí, deixa o povo entrar mais. Neilson, da Expedição das Serras. Você tá ciumenta. Zé de Ivan Pereira também entrou. Então, tem Rafa Pasqualim. Tem uma galerinha aí, viu? Maurício Nelson, de Santa Catarina. Bacana, irmão. Andrezinho, de Santa Catarina, grande André. Tá lá agoniado com o rally dele. Léo Spencer, doutor Léo, lá do sul, do Rio Grande do Sul. Boa. Tomás dizendo que Ramon, além de gente boa, além de bom piloto, é um grande ser humano. É isso aí. Vamos começar? Bora. Então, Luciana Ávila, ó, Lu de moto, Éder Rato. Lu, beijo grande para você. Tá sempre prestigiando. Ricardo Nascimento também está na área. O Tem uma galera Galo. boa também. O Galo, você está conseguindo ver? Eu sou ceguinho, viu? Quando eu quero ler, eu faço assim. Aí enfio o telefone, o nariz no telefone. Viu? Vamos lá, tem uma galera boa aí. Ramon, me conte como é que começou essa história com motocicleta. Pitombeira Filho vai participar do Rally. Bacana demais. Aí, Um ó. abraço Falei para que o você. Baninho vinha também, ó. Ó, Boninho aí, tá na área. Boninho não tem. Ah, tá todo mundo. Johnilson Júnior, doutor da nossa equipe médica, está aí participando, Ipiranga. Uma galerinha. João, a foto do... O Moara está dizendo que eu sou idoso, que eu não consigo ler. O diabo desse negócio é pequenininho no telefone, né? Pois Ai, é. ai. Mas vamos lá. Primeiro, você é o mais novo da sua casa, né? Moara é mais velha, Mas é isso? bem mais novo, Ela, né, Clebinho? ela me chamando de idoso. Eu não preciso. Baninho é ex-tentativa de piloto de rally, tá dizendo aqui. Acho que é Rick Burger. Valeu, Quando- Nilson. Nilson, dando os parabéns pela live. Daniel Ipiranga, do Prime 4x4. Ramon, me diga uma coisa. Eu não quero saber a idade de Moara, não, mas sei que você é mais novo. Você está com quantos anos? Eu tô com 36. Ah, então tá bom. Como ela é bem mais velha, então É, vamos lá. Trinta e dá pra seis, fazer as contas. tem um filho de 1 ano e 8 meses, o É. Dom, puxou a mãe, graças a Deus, que é uma criança bem bonita, bacana demais, né? Bonitão, né? É, tudo bem. Como é que começou? Conta aí, como é que começou essa história com as motos? Começou antes de eu nascer, né, Clebinho? Meu pai já andava, minha mãe andava também, se conheceram nas motos e não teve jeito. Minha irmã, quando ela tinha 7 anos, quando ela fez 7 anos, ela ganhou a primeira motinho, eu era bem menor, mas já queria andar. Não posso falar a idade, né? Bem menor, mas aí eu já queria andar também na moto e pedi pro meu pai, ele falou, putz, mas você não tirou nem a rodinha da bike. Então tira. No mesmo dia tirou, eu já saí andando de bike sem rodinha e logo depois eu comecei a andar de moto. Aí
foram 2 anos aprendendo. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a correr de motocross. Já era velho, né? Com 5 anos. 5 anos de idade. O Ricksburger está dizendo que você continua menor até hoje. Pequenininho. Acontece. É. E aí você começou a correr de motocross com 5 anos. Com Você aí 5 anos. correu de. Hum, Aí corri de motocross até 2005, né? Daquele jeito, um monte de fratura, um monte de coisa, vai e volta, mas nunca parei. Em 2005 eu fui para o primeiro Sertões, sem saber de nada de rally. No segundo dia eu caí, eu quase morri lá, quebrei o fêmur, me machuquei todo. Aí, só que 2 dias já tinha sido suficiente para ser picado pelo vírus do 2006. rally. Boninho está dizendo aqui que foi em 2006. Bani não sabe nada. Eu caí. Quem tava no hospital era eu. Sim, Dois... aí você se machucou e nunca não tinha Machuquei, mas saído do motocross para outra categoria, foi direto para o rally. fui direto. Na verdade, eu corri uma etapa do Latino-Americano de motocross numa semana, lá em Rondônia. E de lá eu fui em casa, troquei de mala e fui para Goiânia para a largada dos Sertões. Então eu ainda estava do motocross para valer. E aí depois disso que eu machuquei, aí quando eu voltei machuquei de novo, desencanei. Foi, sei lá, quase 2 anos, bem difícil, com bastante fratura, umas coisas meio sérias. E quando eu resolvi voltar, apareceu a oportunidade de correr pela Yamaha com a Lander, em 2008, né? Do final de 2007, 2008. O Hum, primeiro rally, depois disso tudo, o primeiro rally planilhado meu foi no RN, que foi em 2008. 2008. É. Perdido, não sabia navegar direito, me perdi pra caramba, quebrei moto, nossa senhora. Mas foi o começo, né? A Aí gente tem que errar pra aprender. sofreu um bocadinho na areia. É, é que eu já sabia andar bem na areia, mas a motinha era muito fraquinha, né? A Lander pro rally é meio complicado. É, eu me lembro disso. Eu me lembro. E depois que você fez uma curiosidade engraçada, porque normalmente o piloto do motocross ele começa a ir devagarzinho, às vezes envereda por uma outra área, vai para o enduro ou não, né? Mas assim, você saiu do motocross assim direto, já foi do latino-americano direto, caiu cruzinho no rally. Com quem Moara já havia participado? Você se espelhou em quem? Como é que você fez? Minha irmã já corria há muitos anos no rally, né? Ela fez o primeiro Sertões em 98. E Hum, eu já acompanhava meio de longe, desde quando meu pai começou a participar dos primeiras edições dos Sertões na equipe técnica, que ele ia de moto acompanhando. Você sabe que ele É, fez 1995, nós fizemos juntos, andando de moto, eu e ele. Passamos um tá vendo? tempão, a gente viajou juntos no rally. Você sabia disso? Não. Não sabia juntos? É mesmo? 1995, Olha nós só. andamos juntos um tempão. Eu conheço seu pai, eu conheço perto de. Eu acho que, se eu não me engano, no ano que ele foi 95. Nós ele andamos juntos, eu foi, tenho foto. ele foi, acho que 3 vezes. Ele tá assistindo aí, Júnior. Fala pra gente. Foi 93, 94, 95, eu acho. Uma coisa assim. É, Ou que, 94, 95, 96, por aí. que os 3 primeiros foram os anos que eu participei, que eu organizava junto com o Dionísio, né? E seu Aham. pai andou, eu tenho fotos aqui lá em Natal, né? É. Dele, lá na chegada, no Dunas Race Days. Aí Mora está dizendo que eu sou o tiozinho. Mas seu pai é mais velho do que eu. Eu tô entre você e ele, Mora. E, e aí eu tenho foto dele no Dunas Race Day, lá nas Dunas de Búzios. Isso faz tempo, acho que é 95, se eu não me engano. Depois você checa com ele. É. Eu até mando depois para você pelo WhatsApp essa foto, uma foto que nós fizemos nas dunas lá. E aí você fez o primeiro RN em 2008, e aí nunca, você fez o primeiro Sertões e o primeiro RN. Um abraço grande está mandando para nós, Osmar Mendonça, dizendo que a gente é gente Ah, o boa. Valeu, Júnior. Osmar, sempre preciso de um abração. É É. isso aí.
Você, Daí eu não larguei mais. depois que você enveredou, sim, Depois que eu fiz os primeiros ralis, foi bom, foi um ano bom eu ter começado com a moto fraca que me segurou, né? Não tinha muito juízo ainda na cabeça. Mas aí fui é, aprendendo e aí fui picado mesmo pelo bicho. No primeiro ano eu fui campeão brasileiro na categoria Brasil. Aí eu queria mais. Aí eu tava vendo, né, sempre junto com o Juca, o Deni tinha acabado de começar, o Calma, eu tava falei, não, quero bater guidão com esses caras aí, quero ir pra cima. E começamos a treinar, comecei a querer evoluir nesse esporte, né? No começo era só uma outra modalidade que eu queria experimentar. hum. Mas aí depois que pegou o vírus, não conseguiu sair mais. Ah, daí eu não queria mais sair. Foi muito bom. Foi 10 anos correndo praticamente todas as provas. Teve ano que eu fui mais prova do que o Kyuka. Você tá igual a Arnaldão, né? Que Arnaldão, ele É. tem mais RN do que eu que organizo. Tem uma a mais. No ano Eu passado que acho eu que não nesses consegui. 10 anos eu fei. Esses 10 anos que eu corri direto aí de 2008 até 2017, eu só perdi 3 ralis, eu acho, quando eu tava machucado. É. No RN, eu acho que você fez todos. Depois que você começou, você fez todos, eu acho. Não faltou nenhum, que eu me lembro, não faltou Te- nenhum. Foram 12 ao todo, 11. Teve um que eu não corri, que eu tava machucado, que eu machuquei um pouco antes no Rally da Ilha, e aí eu fui do mesmo jeito, fui motorista do pancadão. Fui dirigindo a caminhonete do Ah, é. Capenga. É. Ave Maria, pelo amor de Deus. Enveredou pelo mau Chumbeta. caminho. Aí depois, Chumbeta. depois você voltou, conseguiram lhe resgatar. Você se entregou a Deus, né? Porque se tivesse nos pancadões, estava lascado. Mas foi bom, Sacilote disse, foi uma Sacilote experiência disse que boa. foi. Sacilote disse que começou mesmo em 90. O primeiro dele foi em 94. Tá Ele vendo? corrigiu aqui, foi em 94. Ele nos corrigiu em 94. Você fez seu primeiro RN de Lander, no RN seguinte você foi como? Como foi que essa transição? Você correu pela Yamaha, foi oficial Yamaha, não era? Era equipe oficial. E aí no final de 2008 Hum. acabou tudo, né? Com a crise, a Yamaha encerrou todas as equipes. Mas eles deram um suporte pra gente, ainda conseguimos as motos e tal, sem muito apoio, mas daí eu já passei pra WR 450, que já é outro bicho. Demorei 2009 foi um ano de aprendizagem mesmo, assim, porque era uma moto muito mais forte, muito mais rápida, as coisas aconteciam muito mais rápido. E caí pra caramba, mas fui aprendendo a acertar a moto também. E foi importante. Daí no ano seguinte eu comecei a disputar já os bajos, consegui andar mais, ganhar um bajo ou outro, e andar mais perto das feras, né? Dos pontos. Quando você entrou na equipe Yamaha em 2008, quem era que fazia a equipe com você? Era eu, minha irmã, o Juca Bala e o Júnior Hockenbach. Júnior do Sul, Hockenbach do Sul. É, que o Júnior tinha Bacana. corrido o ano anterior de Lander e tinha passado para XT 660. Eu me lembro que ele correu o RN desse XT 660. É. Quem tá aí mandando um abraço para nós é Sandro Barg, lá do Sul, da GS. Ah, o É grande mais um Sander. Catarina. É, É, e aí você andou com o Juca e depois que você saiu em 2009 você teve o suporte da fábrica. Não era oficial, mas teve o suporte da fábrica. Isso foi até que tive ano? uma ajuda. Hã? Hum. Isso Aí, durou quanto tempo? daí no outro ano, já 2010, eu só consegui, assim, comprar a moto com algum desconto. Foi um ano um pouco mais difícil. E aí, mas assim, as motos eram boas, eu tinha minhas motos para treinar de motocross, então tudo bem, né? Deu para ir levando, tinha bastante apoio, na época tinha bastante patrocínio envolvido.
Hum. Depois E em quantos títulos tem de campeão brasileiro? 7. 7 títulos nesses 10 Em anos quais aí. categorias? Conta aí um pouquinho desses títulos. Qual o primeiro? Faça uma cronologia disso aí, por favor. Nossa. O primeiro foi no meu primeiro ano, que era o rally era um campeonato só, não era dividido Baja e Cross Country ainda. Não existe. As provas É, integravam o mesmo campeonato. que foi na categoria Brasil, né, na Lander. Depois, em Sim. 2010, eu fui campeão na categoria Sport, que é hoje a Production aberta. Hum. De... Aí, nossa, acho que 2000 e... acho que depois, 2011, eu fui campeão no Cross Country, já na Super Production. Putz, eu tenho que olhar, não lembro. E aí, os outros títulos foram no Baja. Hum. Foi, sei lá, 12, 13, depois 2016, 17. Acho que foi isso. Aí já Bacana tudo na demais. categoria Super Production. Depois você virou, nessa sequência, você saiu da Yamaha, você virou privado, digamos assim, depois voltou Aham. a ter um apoio de fábrica com a Kawasaki. Depois em 2011 o AV era funcionária, né? A Bikebox era funcionária Kawasaki. Em 2011 ele me apoiou, foi um apoio excepcional, que me ajudou muito nesse ano de 2011. E ele me colocou na fábrica, então a partir de 2012 até 2017, até eu parar, eu fui oficial da Kawasaki, pela Hum, fábrica. Aí em 17 Bacana. eu machuquei, foi quando eu dei uma desistida. Mas aí você ainda fez os outros RN, né? Parece que você gosta um pouquinho de lá, né? Modéstia à É, parte. é. Ah, é unânime, né? A opinião é unânime que o RN é a melhor prova do Brasil. Não sou só eu que falo, não é para puxar o saco de ninguém, mas é Avisa, a medida certa, né? avisa aí que nós não combinamos nada, que eu não estou pagando nada, que não tem nada disso. Não tem jabá nenhum, não tem Não nada. precisa. Quem foram os seus principais adversários no Campeonato Brasileiro? Quem era? A gente sempre tem alguém que é o nosso, porra, eu vou dar um pau É, nesse cara, eu vou correr. Sempre tem alguém que é o nosso contraponto. quando eu comecei a disputar na geral, assim, era o Juca, né? O Juca era um adversário ídolo e um grande amigo também, me ensinou muito dos anos que a gente teve junto. Porque quando acabou a equipe, ele continuou andando junto com a gente. Era um prazer tão grande tê-lo junto com a gente que a gente levava junto para as provas. A gente sempre dava um jeito Jogo que é bacana demais. de estar junto. E ele me ensinou demais. E ele foi o primeiro cara que era quem eu mirava, né? Eu preciso chegar no Juca, eu preciso chegar no Juca. Até que chegou um Rally da Amazônia que eu perdi para ele por, sei lá, 40 segundos. Depois de 4 dias de prova, ele falou: Ô, Ramonzinho, você só precisa fazer isso para você ganhar de mim. E explicou. E eu falei, cara, esse cara não é possível. Muito legal, Eu assim. acho, E falar em Rally da depois dele Amazônia, tiveram vários, né? de falar em Rally da Amazônia, quem está mandando um abraço para nós aí é nosso É o amigo João Tagino. Tagino, do Rally da Amazônia. Isso aí, grande Ah lá, o figura. responsável. Inclusive, eu não sei se foi esse da Amazônia, não me lembro, mas nós estávamos lá, né? Nós somos todos lá, a gente estava lá no Rally da Amazônia, foi divertido demais. João Tagino não existe, né? Zé Paulo está dando uma sugestão de fazer uma live com o Juca Bala. Eu vou conversar com o Juca. A gente tem uma ideia de ver se leva a Juca lá no RN, ver se ele É, trazer Juca para junto de nós de novo, né? Juca é gente boa demais. sim. Juca é uma figuraça. Você teve dois professores muito bons. Você quer dizer, gente que lhe ensinou bastante. Você teve Juca numa equipe e depois teve o japonês como patrocinador, como o chefe da equipe, né? Um É, apoio, mas o né? primeiro professor mesmo que eu tive foi o melhor de todos, foi meu pai e minha irmã, né? Os dois É, primeiros professores meus.
pai ensina a andar de moto, mas ensina a ter juízo também, é diferente, né? Mas minha irmã me ensinou muito quando eu Andrezinho, mudei pro rally, né? Ensinou a sim. printar a planilha, navegar, a dormir cedo, um monte de coisa. É, E, nossa senhora. Mas aí tive muitos Andrezinho, outros, né? Andrezinho disse aqui que o RN, e ele é organizador, viu? Ele dizendo isso, diz que o RN é a melhor prova do Brasil. O organizador ele não presta. Claudinho está aqui, tem uma galera aqui, viu? Porque não dá para ler todo mundo, além disso a gente não enxerga, né? Tudo como disse o irmão. Mas eu acho que você teve uma escola muito boa mesmo, porque tem seu pai, teve Juca, que é figuraça, e tem o japonês, né? O japonês é uma figura, o japonês não existe, É. viu? Quem está mandando um abraço para nós é Claudinho Riser também, outra grande figura. Me diga Dois uma coisa, Claudinhos. rapaz. O Claudinho do Zé Você, também tá falando aqui, querendo um abraço. Claudinho o quê? O Claudinho do Zé. É ele, Claudinho é ele mesmo. É ele mesmo. Cortei. Tem uma galera, tem a turma de Caicota aí, tem um monte de gente. Tem uma mulherada boa. Carla Mota, lá de Natal, tá assistindo. Tem uma turma boa danada, viu? Bacana demais, bacana demais. A É. ver a Helena, tá dizendo Claudinho. Me diga uma coisa, qual foi a principal dificuldade que você teve no rally? Duas coisas eu queria que você falasse. Qual a sua principal dificuldade no rally e o que é que você acha do meio do rally? Se você fizer um comparativo entre o rally e o motocross, me explica um pouquinho isso. Tá. A principal dificuldade que eu tive na transição pro rally foi navegar. Sem dúvida, é, Lógico. aceitar o ritmo de pilotagem com a navegação. Porque eu estava acostumado a focar totalmente na pilotagem e querer ser o mais rápido possível o tempo todo, que é o motocross. E no rally não é assim, né? O rally você não pode errar, tem tantos fatores que eu demorei para conseguir encaixar isso tudo e acelerando, né? Porque você navegar andando devagar, você navega, todo mundo navega. Agora, querer acelerar e navegar ao mesmo tempo foi uma coisa que demorou um bom tempo para eu acostumar. E você tem algum segredo para isso? Tem uma receita, alguma coisa, ou um jeito seu de fazer isso? Ou você aprendeu com alguém? Qual a... Ah, explica. para mim, o que me resolveu isso foi a famosa hora de voo, né? Andar na moto até toda a parte da pilotagem virar um piloto automático e eu conseguir focar só na navegação sem perder tempo com a pilotagem. Então, foi quando eu até lembro, foi em 2010, no Rally dos Sertões a gente largava por último porque tinha mundial e tudo. E aí eu falei, não vou tentar pilotar rápido, eu vou tentar aceitar tudo, não vou errar a navegação, quero que o odômetro bata certinho. E aí foi quando eu comecei a encaixar melhor a pilotagem. Comecei a conseguir fazer fluir. E aí depois disso, depois de mais tantos anos navegando, a navegação fica automática também. Então você consegue concentrar de novo na pilotagem. Você podia dizer o seguinte, você podia falar um pouquinho, mas tem algo específico. Por exemplo, você está focado, você está ali, está andando, está navegando, você decora tantas referências, você faz isso, como é que você faz? Como você está andando muito rápido, as pessoas sabem que é um rally de velocidade, quando você está andando muito rápido, como é que você faz para precaver isso? Você se adianta na navegação? Tem uma receita para isso? A Ah, sua eu receita em tento, particular? eu tento decorar duas referências, sempre. Sempre de Duas. duas referências. Eu tentei três, tinha bastante gente que falava que conseguia ver três, mas aí eu me perco. E Hum. pintar o último número, a casa decimal da planilha também, do odômetro, para mim não serve, é um número a menos para pensar. Então eu pinto tudo, escondo tudo de preto lá para não ver e navego só no quilômetro e centesimal.
De 100 em 100 Boa. metros. E aí, essa parte de decorar duas referências é muito importante. E a outra parte importante é ter noção de distância. Então, para não precisar olhar tanto no odômetro. Se eu sei que daqui a, Sim. sei lá, 700 metros vai ter uma bifurcação, eu sei o quanto leva para percorrer 700 metros. Então, não preciso ficar toda hora olhando para baixo, olhando para baixo. E aí, quando eu passo, como eu tô com essa referência na cabeça, eu sei quanto falta para a próxima também. Então, são, sei lá, várias olhadas a menos no odômetro e na planilha, né? Mais tempo que você olha para a estrada, né? Para o caminho. Tá. E em relação, por exemplo, você sai do motocross, que é um ambiente muito competitivo, talvez seja muito mais, isso fique muito mais evidente do que no rally. Quais são, eu queria que você falasse, nós estamos falando do RN, basicamente, que é uma prova que tem um espírito muito bom, que todo mundo gosta muito. Aham. Então vamos fazer uma comparação dos espíritos. Esqueça do RN. Vamos falar da modalidade motocross e vamos falar da modalidade rally. Eu faço um comparativo. Você Qual foi a sua tá. primeira impressão quando você chegou no Sertões, por exemplo? Não, mas não tem nenhuma comparação. Não tem como comparar. Putz, no motocross é um ambiente muito. Assim, eu tô falando do campeonato brasileiro, campeonato paulista que ainda existia na época e tudo mais. Claro. Não nos dias de treino, mas nos dias de prova. É muito estressante. Hum, Ninguém se conversa direito, pouca gente. Você tem um ou outro amigo, mas os pilotos quase não se conversam. É um querendo, várias vezes, um querendo passar a perna no outro. Era assim, eu sempre gostei muito da competição, de bater guidão com o outro, dessa disputa física que tem mesmo. Mas o ambiente não me agradava. E aí, quando eu cheguei no rally e vi que parecia que eu estava num churrasco na chácara de algum amigo, eu falei, nossa, é aqui. Todo mundo se ajuda, todo mundo conversa, termina o dia. O que ficou em primeiro está conversando com o que ficou em segundo, falando sobre a prova, o que achou, que tomou um susto naquele lugar, se pegou aquela vaca no caminho. E, cara, é um negócio que não existe no motocross. Acabou a corrida, no máximo você cumprimenta no pódio, cada um vai pro seu carro e tchau, né? E no RN, é, o RN é o ápice disso tudo, né? Porque é uma prova que eu sempre falo que é a medida certa. É uma prova cansativa, só que os dias não são tão longos, então a gente termina o dia, sei lá, perto da hora do almoço, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde no máximo, já está todo mundo na cidade. E a gente não tem tanto para fazer quanto nos sertões também, assim, de marcar. A planilha não é tão grande de marcar, você não tem fisioterapia, aquele estresse todo. Então, termina o dia, todo mundo senta junto lá, conversa, dá risada, vai almoçar junto, vai caçar o que fazer, fica dando risada junto até a hora do briefing. Esse é é, o show do rally. Luciano Gomes disse assim, só pensa em comer, né? Só pensa no almoço. Quando a gente tá falando de uma coisa muito legal, que é o espírito do rally, principalmente do RN, que é o nosso caso, e isso é embutido, isso está dentro da nossa equipe. A gente gosta, os meninos todos gostam, a gente faz questão de receber bem, de que todo mundo se divirta e que as coisas sejam caminho, fluam bem para todo mundo. O astral eu acho que é fundamental. A prova tem que ser difícil, ela é dura enquanto você está em cima da motocicleta correndo, mas não precisa ser sacrificante, né? E É, é engraçado, você falando aí, você falou do espírito do RN, e aí quem entrou aí também, que está falando aí conosco, tem Luciano, tem Pezão e Indião, que eu acho que Indião talvez seja o que mais sintetize o espírito do que a gente tem no RN. Ele é o próprio espírito é, né, do rally, do que a gente acha. Então é uma figuraça, né? é. Bom demais. E baseado, o Rodolfo está dizendo aqui que vai na RN. Vamos, tem que ir, tem que se divertir, Quem né? mandou um salve aí também foi o Sabiá e o Brumel,
que pediu para eu dar um salve para a equipe Alfa dos Sertões. A equipe Alfa já me Pronto. resgatou muitas vezes no meio do mato lá dos Sertões, viu? E Snack, que é da nossa equipe, que foi para os Sertões já esse ano. Aliás, os meninos, graças a Deus, estão sendo. A nossa equipe é fera, eles estão sendo exportados, né? Já foram para os Sertões, foram para o Jalapão, tá todo mundo. Tem um É... fazendo umas provas bacanas aqui nas Europa, tá todo mundo sendo exportado, né? Isso é bom demais de saber. Você me disse que andou se quebrando no motocross e se quebrou no rally, né? é. Qual duas coisas? Uma é fácil e outra é mais difícil. Qual foi o acidente mais sério, mais complicado e o porquê? Um abraço grande aí. Quem está mandando para nós um abraço é Rafa Espíndola. Valeu, Rafa. Esse aí vai terminar indo para o RN, viu? Porque Esse ele quer acelera. morrer de vontade. Vamos arrumar um jeito dele ir. Diga Ele aí. vai. Conta. O pior acidente que eu tive foi no meu primeiro Sertões. Em 2005 eu quebrei o fêmur. Eu tive uma exposta no fêmur, lá no meio do nada, na Ilha do Bananal, na divisa do Mato Grosso com o Pará. Nossa Senhora! E aí eu tive complicação na cirurgia, uma embolia pulmonar. Foi bem Eu complicado, assim. Passei uns dias não na sabia disso, UTI, não. é, um Não tempo de sabia, cadeira de não. roda. Foi, foi 9 meses de, de sacrifício aí para eu voltar legal nas motos. Aí quando eu voltei, mas assim, fazia pouquinho tempo que eu tinha voltado, fui numa prova de motocross, caí de novo, quebrei o ombro. Eu fiquei mais 6 meses de molho. Ave Maria. E aí, pois é, foi uma sequência que... E depois, quando eu voltei, eu tava tão despreparado que eu machuquei a coluna. E fiquei mais 7 meses de molho de novo. Mas tudo tem um porquê, né? A gente aprendeu. Agora, o porquê eu caí no Sertões, por que foi o meu pior acidente? É porque eu sou besta mesmo. Porque quando você... Quando a gente é novo, a gente acha que pode tudo, né, Clebinho? E aí eu vim do cross. Montei na motinha, na Tornado lá, nunca tinha nem andado na moto. Montei nela no prólogo do Rally dos Sertões, que era uma etapa do Mundial, e fiz 6º lugar no prólogo com uma Tornado. Aí subiu pra cabeça, né? Eu falei, tô Lógico. ganhando esses caras tudo aí, vou dar pau em todo mundo. É, a característica do rally é É, completamente diferente, né? aí eu aprendi do jeito mais difícil, que não é assim que funciona no Rally. Baninho, como sempre, ou passando vergonha, Ó, fazendo passar vergonha. Baninho mas disse o seguinte: quando você ficou sem movimentar os dois braços engessados. essa foi boa também. Ó, É, perguntaram ali, não deu tempo de ver quem era. Perguntaram se eu pensei em parar. Não, eu nunca pensei em parar antes de andar de moto. Eu sabia que eu não ia conseguir. Então, isso eu nunca pensei. Mesmo, nenhuma situação, eu nunca achei que eu ia me afastar das motos. Desde quando eu comecei a andar lá com 3 anos de idade. é impressionante isso, né? É, Motocicleta tem um negócio que nós fizemos uma live com o Rian Burgo e ele contou as histórias dele de acidente de moto e ele fraturou a coluna, fez cirurgia e depois sofreu um acidente no Dakar de carro e machucou a coluna. E aí começou a tomar remédio e com a coluna machucada ele completou um especial de 590 quilômetros, acho que 500 e tanto. Sofreu que só o diabo. Mas é impressionante. É uma coisa que empurra e que vai. Eu não sei, eu não é, consigo. É difícil de explicar, né? é a Mas é isso mesmo. paixão, né, Mandar uma. Clebinho? É É um impressionante. vício. É uma doença. E você tem na cirurgia de fêmur, uma hora disse, você fazendo sua cirurgia de fêmur, já disse que não ia parar, É, né? É ó, complicado. o socorro chegou rápido, mais ou menos. O Rally dos Sertões tem uma equipe muito grande, né, por trás, 2 helicópteros UTI. Então, logo quando eu caí, o piloto que vinha atrás parou, chamou a organização, e aí tinha um carro da organização próximo que já chegou logo. Mas o helicóptero
que estava fazendo a área onde eu caí, ele já tinha saído para remover um outro piloto. E eu tive que esperar o outro chegar. Então, sei lá, foi uns, uns 40 minutos que eu fiquei esperando chegar o helicóptero com o médico, com tudo. Mas parece uma eternidade esses 40 minutos, viu? É, E depois, bom, é um procedimento difícil, porque é no meio do nada. Então, o helicóptero me levou para o hospital. E aí eu passei a noite nesse hospital, uma cidadezinha pequena lá. No outro dia foi um avião me buscar para levar para São Paulo para poder operar. você no RN nunca se machucou, né? Ou já? Sério, não. Teve um ano que eu levei acho que foi 2009, eu levei um tombaço feio, assim, e ralei inteiro, mas quebrei moto, mas eu terminei a prova. É, Não eu me foi nada lembro muito disso. sério. Não, 2009 não foi, que 2009 foi aquele ano com uma desgraça da chuva lá, que foi um Da inferno. chuva. Então foi 2010. Foi É, eu acho que foi 2010. 2010. É. 2010. Quem tá aí, Jun Secai tá aí também, mandar um abraço para ele, tá mandando um abraço para nós. Grande Júnior. Mércia, Mércia, que é fã do RN, pediu para mandar um abraço para ela, Mércia Carvalho. A gente tá um danado aqui. Aí, você levou um tombo na Amazônia, eu acho, 2008 ou 2009, uma pergunta de Gibran. Gibran de Mossoró, e vai estrear no RN agora, na modalidade dos ralis. E tem uma coisa Ah, legal. interessante, que o rally tem essa... O rally acho que talvez um espírito diferente, eu não sei, tem atrai É. muita atenção das pessoas, né? Essa coisa das maiores aventuras e tudo. E Com os dois braços quebrados, terminei. Terminei. Aí no final do dia eu vi que não ia aguentar outro dia, fui embora para casa. tá. Mas, poxa, é difícil ficar com os dois braços engessados, hein? Minha mãe que sabe bem. Deixa eu, vamos, estão me obrigando aqui a mudar de assunto. Tá O bom. Luciano perguntou qual o ano que Que não ano não quebrou que. nada, mas vamos falar dos títulos. Dos que você ganhou, qual é mais, qual foi o mais importante? Qual foi a prova que você assim ganhou e que você não achava que ia ganhar e que sofreu pra cacete? E qual foi uma prova que você se divertiu bastante? Me fale das duas. Grande Nossa, Coveiro, Marco Coveiro está mandando um alô para nós aí. grande coveiro. Putz, divertir, todos os RNs eu me divirto muito. 2009 eu acho que foi o que eu menos me diverti, que eu fiquei frustrado com a chuva. Todo mundo ficou, Aquele né? foi, até eu, aquele foi um inferno. É, e tinha a última especial nas dunas que eram 2 voltas e só teve uma e nossa, eu fiquei bravo de não ter feito a segunda volta. É, E disputa, nossa, teve um ano, foi muito disputado o campeonato de Baja, que minha moto quebrou na primeira etapa. Eu acho que foi 2012. E foi o ano inteiro uma disputa grande, recuperando ponto, e eu terminei campeão, assim, por uma diferença mínima. E os anos seguintes, quando o Gregório resolveu correr Baja também, ô magrelo para dar trabalho. Foram dois, acho que foi 2014 e 15 que foi muito disputado. Era o Gregório, o Rodolfo e eu, o Thiago Carne algumas antes dele se machucar, mas era muito apertado, era coisa de 2 dias de prova, terminava com 7 segundos, 10 segundos de diferença dos 3 primeiros. e é animal. É. E o Sertões 2015 é um muito marcante, que foi o primeiro Rally dos Sertões que eu fui muito bem, fui vice-campeão, né? Bem perto do Jean. Foi bacana, foi um ano que eu e eu tinha quebrado a perna 25 dias antes do Rally dos Sertões. Então não treinei, fui pra lá com dor e consegui me superar e terminar uma puta de uma prova legal. E você estava Deixa eu andando de ver outro. Kawasaki. Já. Teve um RN que foi eu não vou lembrar o ano. Deve ter sido 12, 13 por aí, que eu disputei com o Dário também, minuto a minuto, todos os dias, e a gente terminou com menos de um 2012. minuto de diferença. 2012. 2012, né? 2012. Essa foi uma prova bem legal para mim, porque até então
eu ainda me perdia bastante nas planilhas, ainda tinha um tanto de dificuldade de assimilar e foi uma prova que tudo encaixou direitinho, consegui andar super bem e fiquei muito feliz com a minha pilotagem. Deu uma mudança na minha cabeça, assim, falei, eu posso bater de frente com todo mundo, sim. É. Sempre teve ali nas cabeças, né? Então, todas as vezes. E especial dos Sertões, você já ganhou, não já? Já, algumas. Putz, eu não lembro quantas, mas em 2015 eu ganhei umas três ou quatro, depois de 2016 eu ganhei mais umas duas, eu não lembro direito. E tem uma, não tem pelo menos uma que você tenha dito assim, não, essa eu andei com força. Não tem aquela que você se sentiu bem, que o cara acha, é engraçado isso, você chega no final, você sabe, não, É, aqui é minha. tem dia que você sabe que hoje não tem pra ninguém. Eu lembro de 2015, foi uma das primeiras etapas que eu tinha largado em terceiro, atrás do Adrian e do Jean. E no meio desse especial, assim, eu já tinha passado os dois, parei para abastecer e falei, gente, não sei o que está acontecendo com eles, mas tá indo muito fácil aqui. Tô desenrolando. E foi a primeira especial que eu ganhei. E foi assim, foi bem marcante para mim. Ganhar e ganhar com folga, uma especial tão importante. Era grande, eu não lembro direito, mas era um dia grande. Você virou pai, você já tem um filho de 1 ano e 8 meses. Qual o que tem duas, vamos lá, sempre de duas perguntas. O que é que você espera que ele ande de moto? E se o fato de você ter mudado um pouquinho agora, ter virado pai, se isso freia de alguma maneira você? Nossa, isso freia demais. Freia demais, não posso mais morrer não, Clevinho. Vira essa boca pro mar, pelo amor de Deus, gente. Não fala isso Não, não. porque tem um ponto que a gente fala, né, que tá andando valendo a vida. E muitas vezes, não que esteja valendo a vida, mas a gente anda muito próximo ao limite. E depois que minha esposa engravidou, eu nunca mais quis andar nesse ritmo. Não foi uma coisa muito automática, assim, não foi uma coisa pensada. Eu montava na moto e, putz, pra quê? Já fiz isso bastante tempo, né? Vamos diminuir um pouco. Mas, É, mas mesmo que eu não queira, Clebinho, não vai ter jeito. O menino já é viciado em moto. Moto e bicicleta. Não tem um dia que ele não acorda e a primeira coisa que ele pega é a motinha de brinquedo. já, o Não, vírus, o vírus já foi incutido, não tem jeito. é, Agora já foi, né? já, E a a mãe motinha dele gosta? tá aqui, ó. A motinha dele ali no cantinho. Já Eu tô tem vendo também. ali no cantinho, tô vendo, tô vendo. E a mãe É, dele gosta? A mãe também é motociclista? gosta. Ela anda também no asfalto, né? A moto Hum, dela também tá no canto ali, ó, de rua. tô vendo uma ali de carenagem, É, não é isso? É isso. muito bem. Como que não É. vai andar, né? Eu ando, ela anda, minha irmã, meu cunhado, meu pai, minha mãe, todo mundo. Não tem nem. Eu queria que ele É fosse surfista. inevitável. É, O esse bom é que negócio de se ele fosse surfista, ficasse na praia, ficava só no guarda-sol lá, olhando, não tinha muito risco de machucar. Mas tudo tem seu risco. Tem uma pergunta aqui que fizeram mais cedo. Você gosta de currais novos? Terra boa, né, Clevinho? Já passamos muito por lá. Nossa, eu acho que não teve um ano que, eu não, que o RN não passou por lá. Por A sinal, você gente, precisa falar disso, da eu acho cidade do que RN. nós vamos à 22ª edição esse ano. Eu acho que nós fizemos 18, 19 passando em Currais Novos. A É, cidade é todas que eu bacana fui, demais, passou lá. sempre recebeu a gente muito bem. Esse É, ano nós não vamos a Currais Novos, a gente vai mudar um pouquinho porque nós estamos saindo de Campina Grande, né? E a gente sai de Campina Grande e vai para Caicó, que é uma cidade que nós passamos, mas há muito tempo atrás. Nós já fomos a Caicó. Caicó algumas vezes. E depois de Caicó nós vamos seguir para Mossoró, né?
Aí o Aham. rally chega em Mossoró e a gente chega no litoral, por outra região, por outro lugar, completamente diferente, é tudo novo. Mas o Quero ver, Seridó está hein? lá. Todas as pedras do Seridó estão lá, continuam lá, né? Vai Então, ser assim, a gente Campina tem Grande, Campina Campina Grande, Grande, Caicó Caicó, Mossoró. e Mossoró. Muito legal. Esse rally, ele, como você já fez vários, você sabe, normalmente quando a gente larga do litoral e encerra no sertão. Esse Isso. ano não, nós vamos largar em Campina Grande, que é na Serra, aí entramos, saímos das serras, porque Campina Grande é no alto, é friozinho, uma cidade Aham. muito bacana. Aí nós vamos sair de Campina Grande e a gente segue para o Seridó, né? Entra nas pedras do Seridó, depois vai para Mossoró, e aí encerra em Mossoró no litoral. E E vai ter aí no areia litoral também? vai ter areia, tem de tudo, Ah, como sempre. E termina com areia, que antes era o dificultador, é sempre no primeiro dia, agora vai ser no último dia, né? tá certo. Então, Pra mim é assim, facilitador, eu gosto mais da areia do que da pedra. as pessoas gostam muito de pedra e menos de areia, né? Porque todo mundo tinha muita dificuldade. Hoje em dia, não, a gente já conseguiu aí até ter é, é, eu diria que desenvolver alguns pilotos, né? Muita gente aprendeu a andar aliás, duas coisas, aprendeu a andar na areia no RN e também a navegar e usar o GPS nas especiais, que a gente praticamente não tinha isso no Brasil, né? E É. aí nós começamos a fazer aquelas brincadeiras lá nas dunas. Abraço grande para ele. Fez uma pergunta interessante e que é um pouquinho diferente da nossa situação aí, porque o RN tem umas características muito interessantes. Ele fez uma pergunta o seguinte: o que você pode falar a respeito dessa redução no grid das motos? Putz, é difícil, né? É a pergunta que o mundo inteiro faz, na verdade. Eu acho que, tirando o Dakar, todos os outros tipos de competição de duas rodas tiveram uma queda no número de participantes. Eu não sei se. Eu acho que vai muito. Tem o fator de custo, porque as motos estão cada vez mais caras, competir é cada vez mais caro e tudo mais. Mas eu acho que a cabeça das pessoas mesmo que está mudando no mundo inteiro, porque eu vejo lá fora também, prova de motocross, prova de enduro, tem reduzido o número de participantes. Eu acho que está todo mundo querendo usar isso mais como uma válvula de escape do que como competição e aquele estresse de competição e tudo mais. Eu acho que as pessoas estão buscando mais os passeios, as aventuras. E no rally, uma parte disso, eu acho que muita gente entra numa competição para disputar, para ganhar, né? E aí, cada vez mais está mais difícil de você chegar lá na frente se você não tiver uma estrutura grande. E muita gente não vai porque não vai ser o primeiro. Não tem chance de chegar num pódio, por exemplo. Mas é difícil, não tem, são muitos os aspectos que levaram a isso. Mas hoje, eu acho que o principal hoje é custo mesmo, porque está muito caro competir em qualquer modalidade, né? Você vai colocar um par de pneu novo, custa uma fortuna. No rally você gasta um par por dia, praticamente. É, E as contas vão somando, né? é. Ah, eu disse antes que a gente tem uma diferença que você sabe, nós temos das provas do Campeonato Brasileiro, nós sempre tivemos o maior grid, né? A Aham. gente tem uma coisa interessante que é o fato de que se juntam os pilotos que correm o brasileiro com os pilotos da região, né? E sempre tem gente lá que desponta e que aparece. Sim. Isso é um fato. O nosso grid sempre é um grid muito bom de motos, mas assim, mesmo como organizador, eu sei que os custos são muito caros. O custo, de uma maneira geral, é caro. A gente vem tentando, ao longo dos anos, equilibrar e tentando fazer uma prova que seja, pelo menos, tem que seja mais razoável para o competidor participar, né? Você sabe disso, mas não é fácil, não. Os custos são muito grandes e é difícil É. você conseguir reduzir. Mas eu acredito ainda que, em função do volume, a gente consegue dar uma equilibrada digamos assim, no orçamento da categoria, especificamente de Aham. motocicleta, né? Então, assim, não Muita gente reclama do preço das inscrições do Rally, que é mais caro do que das outras provas, mas que
por razões óbvias, né? Uma estrutura Claro, muito lógico, grande e tudo mais. Mas lógico. o que eu sempre falo é que o custo da inscrição é um valor ínfimo perto do que a gente gasta para ir competir, né? E, É, e é uma coisa que assusta gente sem precisar assustar, não deveria, né? Você é vai verdade. falar Quando de, sei se lá, de gasta, R$ 300 de diferença de um cross-country, de um enduro para um rally. Os R$ 300, o é, que você gasta para isso numa competição, né? É difícil, é, difícil a gente numerar falando isso. em, a gente falando em gente nova no esporte, acabou de entrar aí Guilherme Bissotto, Gui Bissotto, um abraço para ele, para o seu pai Rui. Guilherme é novinho, estreou É, no RN, piloto lá do Luiz Eduardo Magalhães, já foi para os Sertões, andou provas do brasileiro. É um dos que é uma ele geração é nova que está chegando nova aí. geração. É o É, Gui, o Bruninho. O Bruninho começou nos é, bares, agora tá indo para os cross. Agora não, já é, tem uns é. poucos O- anos que está no cross country. a gente precisava ter mais provas e tentar fazer reduzir esses custos mesmo, né? Para É, ver se a coisa dava uma alavancada. Isso tem que ser pensado, eu acho que isso tem que ser pensado. Tiago, tem Tiago aqui, está fazendo uma pergunta a você, se você sugere qual a motocicleta ideal para começar nos ralis. Eu queria que você falasse nisso, e Borella perguntou a você se vai, pronto, vem mais, você falando do custo, aí ele diz, pronto, mais um para os UTVs agora. Se você já, depois você responde as duas perguntas, qual é a motocicleta que você considera ideal, se é que ela existe ou não, e se você pensa, tem a possibilidade, ou se já navegou, se correu, ou pensa em outra categoria, outra modalidade. é. Primeiro a moto, né? A moto ideal é a moto mais acessível, na verdade, é a moto que você tem. Não dá para falar assim, qual que é a melhor moto? Se você pegar uma 450 zero da, na caixa, todas são boas, não tem uma moto ruim hoje em dia. É muito mais, principalmente no rally, é muito mais a adaptação que você faz dela para o rally, né? A preparação dela em tanque, então, putz, qual que é a moto melhor para começar? É a moto que você vai ter acesso aos equipamentos mais fácil, porque muita coisa não tem aqui no Brasil. As minhas coisas, quase tudo, a gente fabricou. Eu com o Dionísio lá, o Dionísio é o mestre, né, de fabricar os tanques, torres. A gente vê o que eles usam lá fora e faz igual aqui. Não tem muito Dionísio lá de Cruzeiro, isso, podium race. da Podium Race, É. exatamente. Mas, putz, se você só tem uma moto nacional, a moto nacional vai te trazer todo o prazer do rally que as outras motos trazem também. Não tem muito essa questão assim. Bom, eu vou te falar que a moto que eu fiz o ano passado, a Yamaha, com a configuração de tanque que a gente tinha usado e tudo mais, com toda a preparação que eu fiz de suspensão, para mim era a melhor moto do Brasil. De todas as motos que eu andei, de tudo que eu vi, era a moto mais leve e mais forte que tinha. Mas é muito relativo, o que funciona bem para mim não funciona para o outro. Tem gente que Claro, gosta de isso uma é, característica, cada um gosta de uma característica de moto diferente também. claro. É, A segunda pergunta, a segunda pergunta é sobre as outras modalidades. Ó, exato. Clevinho, é, esse ano tá um ano muito difícil para todo mundo, né? Obviamente a economia está quebrada. O ano passado, eu corri praticamente do bolso, assim, eu tive um apoio da O2, tive alguns patrocínios que me ajudaram, mas a grande parte do meu custo foi do bolso mesmo. E quando terminou o Sertões ano passado, eu fiz uma conta meio rápida, assim, um dia que foi um grande erro fazer conta. Eu vi que eu vi que não, provavelmente esse ano eu não ia conseguir correr. Então, na verdade, esse ano de 2020, se aparecesse a oportunidade, eu gostaria de navegar para alguém, TV, carro, alguma coisa desse tipo, para estar no meio do rally mesmo, né? Para não sair disso aí, que é a minha vida nos últimos tantos anos aí, 12 anos, é o rally.
Boa. É... Tem uma pergunta aqui que para você contar a sua experiência no hard enduro. Pô, não tenho nem Pelo tom 1,70 de altura, como é que eu vou? Eu não sei o que eu quis fazer nisso. Eu não alcanço o pé no chão da moto, por que eu vou? Mas eu vou. Se me chamar, se tiver duas rodas o motor, eu vou. Depois eu vejo se é bom, se não é bom, se deu certo, se não deu certo. Eu tentei ir no Super Enduro, Mundial de Super Enduro. Cara, eu levei tanta surra daquelas pedras lá. Aí eu devia ter aprendido a lição, né? Aí quando teve prova de Hard Enduro aqui, eu resolvi ir também. Apanhei demais, nossa senhora. É impressionante. E eu não sei andar muito bem na pedra, né? Porque como eu vim do motocross, eu nunca fiz trilha. Eu não tenho essa experiência. Então eu apanhei em dobro. Mas é Ah, tudo meu divertido. Deus. Eu apanho, na hora dá uma xinga um pouco e depois dá risada, né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Por incrível que pareça, a gente tem 3 minutos para acabar. O que eu, se as pessoas concordarem aí, como acontece sempre, eu acho que a gente podia fazer o seguinte: vai terminar, vai cair a internet, o Instagram, e aí eu lhe chamo de novo, a gente conversa mais 30 minutos, tá bom assim? O que é que você acha ou não? Você Tá bom, concorda? Clebinho. Tá bom. Tô com saudade de ver É, gente, Clebinho. Tô trancado em eu casa também faz estou 40 precisando. dias. Eu estou precisando, estou precisando. Precisando. Arnaldão está dizendo que mais 1 hora. Se as pessoas Tá concordarem vendo? aí a gente conversa mais tempo. Eu estava Pronto. falando do, eu estava falando do RN esse ano e nós vamos ter que fazer a prova, tudo indica, obedecendo uma série de restrições aí dos órgãos de saúde, né? E É. aí, você me conhece bem, imagina eu fazer uma prova, lógico que nós vamos ter que fazer dessa forma, se for o caso, mas imagina eu fazer uma prova e eu não conseguir abraçar as pessoas, não conseguir falar, fazer festa com todo mundo. Imagina. Né? Então vamos, vai cair, tá pertinho de terminar. Quando cair, a gente volta para conversar, tá certo? Eu lhe chamo de novo, Beleza, beleza? beleza. A gente continua conversando e eu queria que você contasse como foi essa história vocês prepararam a Kawasaki e aí a Kawasaki da Argentina, uma equipe argentina queria que usar o seu projeto para fazer uma moto lá, é isso? Mas no final das contas, os argentinos sabiam muito menos que a gente. Pegaram um monte de dica minha, a moto deles ficou bem parecidinha com a minha. Mas foi bom, foi uma experiência legal. Depois, quando a gente mudou da KLX para KX, eles também mudaram lá. E, e aí eu troquei câmbio, foi uma engenharia do Dionísio lá para a gente colocar outro câmbio na moto, porque ela era uma moto de cross muito curta. Muito curta, é. E aí também, conversando com eles, putz, como é que você fez o câmbio? Como é que a minha moto é muito limitada? Aí eu expliquei do câmbio, de velocidade final, tudo. Aí, não, vou fazer. E depois eu não conversei mais com ele, mas ele disse que ia tentar fazer também. Você já fez alguma prova internacional? Fora do Brasil? De, de rally não, de só motocross. Recorreu aonde? Nos Estados Unidos. Eu fui no final de 2000, eu fui para Flórida lá, fui fazer uma pré-temporada. Fiquei 2 meses lá, fiz um campeonato, chama Winter IM, né? Que é um campeonato amador da própria AMA lá, super forte. Em cada etapa eram mais de Você, 1.000 inscritos. você sabe quem acabou de entrar? A gente falando em emoção aí, em amigo que faz tempo que a gente não vê? Grande Velkener. Velkené! Grande figura, gente muito boa. Grande velho, que eu Viu? falo com ele quase todo dia. Pois é só com você, Esse, porque para mim ele não dá a menor atenção. esse é Vou, um dos grandes amigos que o RN me deu. esse é uma figura, gente boa demais. Tem Adriano Farias Gama, você aqui. Adriano Farias 512. Tem uma galera aqui, viu? Tá voltando, tem gente com força. Deixa eu fazer É, uma outra pergunta, Ramon. Tem uma. Para quem vai começar no rally, o que você diria? Tem Gibran aí que vai começar, vai correr.
Gibran às vezes conversa comigo e pede umas opiniões. Qual é a sugestão que você dá para quem vai começar no rally? Juízo. Nossa. Juízo. Primeira dica é juízo e é, não pensa em pilotar rápido, pensa em navegar, que é o principal fator É. aí, porque muita gente entra querendo ir bem, querendo ganhar, e é o erro que eu cometi e que eu já vi um monte de gente cometendo também. Mas o que eu sempre falo para quem vai começar, vai com calma, aproveita o momento, aproveita o rally, vai conhecendo como é que a prova desenrola. Porque é a experiência, né? Deixa a experiência vir, né? Não vai bater a cabeça igual eu fiz. Alguém tem que errar primeiro, né? É. Alguém tem que errar primeiro. É, nossa senhora, é uma, é uma experiência que não queria que ninguém passasse, não, é difícil. E você tem alguma situação engraçada com isso? Por exemplo, que você começou isso completamente alheio a tudo que estava acontecendo, de você chegar e pensar assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, toda hora, E, Clebinho, meus primeiros rallies, toda hora eu falava, o que que eu tô fazendo aqui que eu não sei nem onde eu tô? Às vezes eu parava nos lugares, passou moto aqui, mas igual a minha, tal, ou só moto totalmente perdida. Eu tive muita sorte de ter minha irmã do lado sempre, né? Desde quando eu comecei. Então, no geral, eu nunca estava muito perdido porque ela estava sempre lá me dando as dicas, me ensinando tudo, tirando todas as dúvidas. Mas na hora que eu botava o capacete e saía, era uma perda. Nossa senhora. Controlava na hora da largada na hora errada. Não me atrapalhava nos radares. Tudo que o pessoal faz que fica nervoso, eu fiz já também. Por isso que eu falo que quem vai começar tem que ter calma, tem que pensar nas coisas, tem que fazer tudo bem pensado. E deixar a piloto. Todo mundo sabe andar de moto. Num nível ou outro, todo mundo sabe. Então, deixa a pilotagem ir no piloto automático no começo. Não tenta querer andar rápido. hum, E deixa que a velocidade venha depois. tá. Dentro de uma prova, por exemplo, você estava lá nos Sertões, já tinha passado pelas mãos do papai Gilberto, já tinha passado, estava lá, não tinha ainda nem a Paz Seu Juca, nem ninguém, você estava lá no rally e você chegou assim, teve alguém que você pegou pela mão e disse, me ajuda aqui, alguém na hora, ali no momento. Isso aconteceu, que deu uma Putz, força sem você ter preparação nenhuma, nada combinado, foi na lata. olha, Clebinho, durante todos esses anos, em todo momento que eu precisei de alguma ajuda, eu tive. De qualquer pessoa, é impressionante. No rally, todo mundo está sempre pronto a ajudar. Por isso que hoje, assim, hoje não, né? Já há muito tempo eu sempre também fui, fui solícito, eu sempre procurei ajudar todo mundo que precisou. Mas, assim, é, inusitado. Na hora da largada da especial, para a etapa maratona do Rally dos Sertões, eu e o Jean, com 1 minuto e meio de diferença um do outro, o Rally não estava nem na metade ainda, ele me vai e fala assim, meu, mas você não, esse pneu não é bom para você fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou parou para abastecer. Aí no abastecimento assim, não, mas você não usa o outro tanque primeiro, depois você gasta esse, você está se confundindo com os tanques, sabe? De uma pessoa, e assim como o Juca me deu dicas de como ganhar dele. E para quem veio do motocross, isso não irreal, né? Impensável. E qual foi a Ah, principal dica do Juca? putz, o Juca, a principal dica dele foi me ensinar a frear. Ele teve um dia que ele pegou para me ensinar a frear, falou que eu freava errado. E, cara, e veio o tempo, viu? Outra dica, outro que me ensinou uma coisa muito importante para chegar no nível deles, assim, foi o Dene.
que o Dene já estava nos bares ganhando tudo quando eu comecei a crescer. E eu falei, Dene, como é que você faz, cara? Não, não, essa foi o Juca. Eu falei, Juca, como é que faz quando tem esses matos que não dá pra ver o chão? E como é que você acelera nisso, né? Porque você não tá vendo onde tá passando. Daí ele falou, ô, Ramonzinho, quando for assim, você segura no guidão da moto como se você fosse bater no muro e acelera tudo. Segura como se você Vai. fosse bater no muro e acelera tudo. E pronto. E, cara, não tem uma vez que eu não passo num mato desse que eu não lembro da dica. E o Danny foi outro que falou, eu falei, ô Danny, porque foi quando eu comecei a andar mais rápido, mas eu tomava lá uns 5 minutos, 2 minutos deles. Falei, como é que tira essa diferencinha, né? Eu sei que eu tô rápido na curva, onde eu tô perdendo? Aí o Danny falou, cara, nesses lugares que você dá uma aliviada para pensar, eu não alivio, nem o Juca. Porque se eu aliviar, ele vai ganhar de mim, então não dá. E aí é aí que entra o que eu te falei de valer na vida. Esse último Reza, seja T2 meu preciso. 2019 já não teve isso não. Eu tirei, onde tinha dúvida eu tirava a mão, dava uma olhadinha. E qual foi a dica da frenagem de Juca? Estão perguntando aqui para você. Ah, é ponto de frenagem, mas não foi só uma conversa, né? Ele me mostrou aonde frear, buscar as tangências de curva, dependendo da curva, frear antes para poder fazer a curva já com velocidade. É, tem, tem muita variável, né? E eu deixava Es- como. Eu deixava para Específico, frear muito em cima, sempre. Então, muitas vezes minha curva ficava muito quadrada. Eu específico perdia para o muito rally, tempo. né? É, Sim. No motocross você fazia quadrado e no rally dizia para você ser mais é. suave, digamos assim. Isso, manter mais a Cristi... velocidade. E qual foi a ajuda de Cristiano? Cara, o Cristiano. O Cristiano é aquele mineiro que não tem uma perna, que já correu secções. Anda pra caramba ele. E aí, cara, teve um ano que minha moto quebrou em Barretos. Travou o motor da minha moto no especial lá, num lugar ruim. E a organização tinha falado pra gente tomar cuidado, porque tinha muito javali no trecho. Puta, a hora que minha moto quebrou, eu já fiquei doido. E demora muito, né? Eu era uma das primeiras motos, eu não lembro se eu era o primeiro. Até passar todas as motos, o TV, carro, chegar alguém para resgatar, são muitas horas ali. E aí o Cristiano veio todo atrapalhado, falou, não, eu já tô com o tempo perdido, tudo. Eu te tiro daqui, vambora. Cara, ele saiu, achou uma seca de arame farpado, pegou um pedaço de arame e a gente amarrou uma moto na outra, mas a minha roda ficava a 2 palmos, minha roda dianteira estava a 2 palmos da roda traseira dele. E o bicho me puxando na especial, como se estivesse valendo ainda. Capaz, quando eu penso numa adrenalina. Outro que me puxou, que eu quase morri, foi Marcelinho Medeiros, de quadro, nos Ave Seitões Maria. também. Quebrado e faltava pouquinho para terminar, devia faltar, sei lá, uns 20 quilômetros para terminar a especial. Ele parou, eu falei, Marcelo, mas você tá brigando pelo rally, cara, vai embora. Ele, não, deixa quieto, vamos aí. Amarrou a corda, cara, e começou a me puxar 80 por hora, 90 por hora, 100, com o quadriciclo, e eu com a moto morta embaixo, cara, e umas curvas de pedra, e o quadro tem as 4 rodas apoiando, e eu entrava na curva assim com a moto morta, apertando a embreagem pra ver se saía, saía do lugar. Quase morri, cara. É doido. E esse ano ele perdeu o rally por 3 minutos. Eu falei, tá vendo, Marcelo? Você não tinha que ter me tirado lá do mato, cara. A culpa é minha de você perder o rally. É, mas tem o pior que às vezes acontecem umas coisas dessas, mas Mas faz ele tudo. não. Mas ele nunca. Ele sempre falou: não, eu perdi por outras coisas. Não foi esse tempo seu aí. Isso é muito interessante. O rally tem essa característica, todo mundo é muito solidário, né? É, E a turma de moto, então, nem se fala. É impressionante. Todo mundo é amigo, todo mundo brinca, sacaneia o outro. Isso é uma lição e tanto. é. Você tem
No motocross, você teve um ídolo? A Negrete e Sasaki, os grandes ídolos do motocross nacional, né? É, ah, E os dois pela mesma razão, pelo estilo de pilotagem, pelo jeito que eles levavam a corrida. O Sasaki era muito agressivo e tinha todo aquele estilo dele. E o Negrete, o completo oposto, né? Não parecia que ele não estava fazendo força, em pé na moto, uma tocada suave e muito rápido, sempre. hum, E os dois foram grandes ídolos porque os dois sempre foram muito abertos ao público, né? Então, quando eu era criança e os caras estavam ganhando tudo, eu admirava muito isso. Às vezes saía da sim, corrida, a gente estava indo embora da corrida à noite, já anoitecendo, e você olhava para os dois, eles estavam de equipamento sujo, ainda dando autógrafo. O cara não teve tempo nem de tirar equipamento, já estava à noite, já tinha todo mundo indo embora e os caras estavam lá ainda. isso é bacana. Não, isso é bacana. Nós temos lá no RN uma característica muito engraçada, que eu acho fantástico, é que a gente tem uma interação muito grande com o público, com a população. Isso todo mundo percebe, é muito evidente. Talvez seja o rally brasileiro que tem mais gente nas estradas, né? Porque a gente faz, existe um trabalho, é, existe um trabalho por trás disso tudo. Estão lhe chamando aqui de jardineiro de bonsai, Ah, é o Murilim, Mumu. Isso aí caipirinha, aprendeu muito caipirinha. comigo, viu? Caipirinha, É. é o Mumu. Então, a gente tem essa característica no RN de ter sempre muito público nas estradas e o público está sempre presente e a gente estimula isso, né? Aham. Aconteceu já alguma coisa engraçada com relação a isso, a você com o público, com as pessoas, ou uma pergunta, uma situação inusitada ou coisa parecida? Não. Ah, Kevin, eu sempre me envolvo muito, né, com o público, converso muito com o pessoal, cara. Eu gosto demais de ficar nesse. Ah, de interagir mesmo com o pessoal local. Assim, eu não me lembro de alguma coisa em específico, não, mas eu lembro meu primeiro RN quando eu quebrei lá, eu quebrei perto de uma casinha, cara, e aquela coisa do sertão, né? Quebrei lá perto, aí eu só procurei uma sombra, a casa era o único lugar que tinha um pouco de sombra ali. Fui, encostei num canto, aí já me trouxeram um copo d'água. Daqui a pouco me ofereceu um almoço, um suco. Cara, se deixasse eu ficava semana ali. É sempre Mas meia assim. hora de rede na varanda, É. né? Você falou dos seus ídolos no motocross e no rally. No rally, cara, eu acho que o meu principal grande ídolo foi sempre o Juca Bala. Ele é um cara diferenciado, né? Pela atitude dele, pela humildade dele, por tudo que ele fez o rally, porque ele fez pelo rally nacional mesmo, né? E aí tem outros dois ídolos também, cara, por razões opostas, assim como no motocross, que um é o Jean, que é um cara que é o piloto mais dedicado que eu conheço, assim, porque ele é da minha cidade, né? Então eu encontro com ele treinando, vejo ele treinando pra rua sempre. E é impressionante a dedicação dele pro esporte. E o outro é o Zé Hélio, que é exatamente o contrário, né? Talento puro, mas sabe andar de moto como ninguém. O bicho é rápido demais, anda sem fazer força. E fez, né? O cara bateu os gringos aqui. No, bateu no Ciril, bateu em um monte de gente. A gente Então, acho que tem. são as três referências, assim, dos pilotos de rally do Brasil. Mas é claro que a Eles. gente espelha em todos, né? Putz, como que você não vai se espelhar na simpatia do Dimas? Que tá É, todos os dias rindo, conversando com todo é, mundo. figuraça. E assim vai, né, Clevinho? São muitos nomes até para falar. Você disse uma coisa engraçada, que eu tenho a mesma coisa. Todos três participaram muito cedo dos RN, né? Eu me lembro que acho que o primeiro a ir para lá, acho que foi Zé Hélio. Zé correu RN
tanto de moto como de carro, ainda nos anos 90. Jean também correu nos anos 90. E Juca também correu no RN e Juliano Sacioto também. Sacioto correu em 1997, eu acho. Quer dizer, é Nossa, eu engraçado, era porque a menino gente, novo ainda. a gente era. Você, naquela época, você tinha os Sertões e o RN. E eu fazia os Aham, dois na época, né? Nos primeiros sim. anos. E aí as pessoas gostavam, o RN já tinha uma característica engraçada. Você falou uma coisa interessante. Os dois nomes, eu já vinha tentando, nós vamos fazer. Na sequência, a gente tem quinta-feira uma live com o Jean, que é bacana, que é. Aham. Inclusive, a semana, queriam que eu fizesse a semana São José dos Campos, que era você, Jean e Tomate. Aí Tomate vai ser primeiro com o Ricardo Ribeiro, depois serei eu, né? Aí depois, segunda-feira, a gente tem quinta agora, Jean, e segunda-feira, Zé. A gente tem aí uma semana de muitas boas e longas conversas. Juca é mais difícil, né? A gente precisa combinar com ele. Juca é meio analógico, né? Então, É, precisa aí Juca alguém lá segurar o celular pra ele, né? tem que ser, tem que ligar para a casa dele, fala com os filhos, deixa tudo pronto e chama ele. É. Mas é bacana demais. A gente tem um meio que é muito interessante. Tem muita história engraçada. Eu já vivi cada coisa que só vendo. Nós, como organizadores, nós sofremos muito, né? Porque é uma luta. Principalmente eu, sou o único que estou fora do eixo, que eu não estou aí no centro do buchicho, ali mais longe. Tudo é mais complicado, mas você sabe que isso nunca foi empecilho nenhum para a gente realizar a prova, senão não chegaríamos a 22 edições. Mas a gente já viu muita coisa engraçada. Eu já contei cada história que eu acho que isso daria um bom livro. O Rato está rindo aqui porque eu disse que Juca é analógico, mas é mesmo, é mesmo. Para nós colocarmos Juca no grupo de WhatsApp, foi uma novela, imagina Pois fazer uma é. live. Imagina fazer uma live. Não é não? Ipiranga está dizendo que tem treino quinta. Muda a Cancela, data. Ipiranga. Os Sertões é só em novembro. O RN é só em É, julho. Tem tempo pra treinar. é, Muda pra. deixa, Aí eu Muda o vou lhe treino. fazer uma outra, eu vou lhe fazer eu vou fazer um comentário já. Aqui estão perguntando se você gosta mais de rally ou de motocross. Eu gosto de moto. Eu gosto Boa, dos dois. boa, boa. É, não tem. Tem, do- Eu tem gosto. dois rodinhos. Tem duas rodinhas, tem um motor no meio, tem terra, principalmente. É, competir, eu gosto mais do rally. Eu gosto mais de competir o rally hoje em dia. Eu gostei muito do cross, eu gostava demais dessa disputa braçal do cross mesmo. Bater um no outro e sabe, assim, você ter que prever o que o outro vai fazer para ultrapassar ou para segurar ele para não ser ultrapassado. Isso, eu cresci, me desenvolvi nisso aí, né? Eu gosto demais. Mas hoje eu já não tenho mais coragem de ficar batendo guidão, não, nem de pular junto. Mas Não assim, tem. um treininho do motocross pra mim não tem um dia de treino, assim, uma pista legal, faz a cabeça demais. Mas Esse ano competição, sem você tá, dúvida, é o rally. esse ano você tá você tá Ó, meio, você pera tá aí, meio Clebinho, só um segundo. Que estão perguntando do velocross. Eu corri também um tempo velocross, que é um é, motocross sem pulo, né? E era uma época que eu estava recuperando da coluna, eu não podia pular, não podia ter muito impacto, foi bacana. Foi um pouco antes de eu começar no rally. Mas hoje eu já não tenho muita paciência não, hoje eu tô mais curtindo pular mesmo. Quando eu vou pro motocross eu quero um pulo grande, fazer uma graça. você, eu ia fazer uma pergunta aqui e perdi meu raciocínio quando a gente interrompeu aqui. Eu ia Ah, falar perdão. do. Não, 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 mas não é isso. Esse ano você está voltando ao assunto, esse ano você está em. Doutor Abreu, da equipe médica, aqui perguntando os acidentes, muitos. É Aí, muito, doutor é Abreu, muito. lá da nossa equipe, tem bastante, doutor. A gente já É pulou mais, essa parte, tem bastante. é mais fratura do que velhinha no bolo de aniversário. Mas quando no
no seu auge, que agora você está meio parado, está aí vendo o que é que vai fazer ainda. Como era que você tratava a preparação física e se havia alguma espécie de tratamento de preparação psicológica? Você é tranquilão, né? Sempre assim, low profile, É, tranquilo, e não hoje eu esquenta sou, muito. hoje eu sou tranquilo, né? Teve uma época do motocross aí quando eu comecei a andar mais na frente que eu tinha dificuldade. Não, na véspera de prova eu não dormia, ficava bem nervoso. Mas isso foi uma fase até que curta. Eu, eu, foi quando eu voltei dessa temporada que eu fiz nos Estados Unidos, eu andava, sei lá, 15º, voltei andando em sexto, sétimo do brasileiro. Então, foi um. E aí depois comecei a ganhar corrida e foi um salto meio grande, meio rápido, assim, né? Eu não consegui amadurecer junto com isso. Então eu tive um ano aí, uma temporada que foi meio complicado, mas minha avó me ajudou muito com umas meditações e tudo mais, e aí passou, e depois, quando eu entrei no rally, eu já estava bem calmo, bem tranquilo, nunca tive problema não. Mas sobre a preparação, eu sempre fiz uma preparação física bem puxada mesmo. Com acompanhamento de profissionais. Eu acho que o rally é um esporte que, para você andar bem, demanda demais. São muitas horas em cima da moto. Normalmente muito quente, o equipamento esquenta muito, né? O colete integral, a jaqueta e tudo mais. E somado a isso, tem a parte da desidratação, porque é muito grande, a falta de alimento. Então, se você não está muito bem preparado, você começa a perder o foco. E isso é onde fica perigoso. Eu treinava muito, treinava 6 vezes por semana físico, andava de moto 4 vezes por semana. Normalmente em pista, né, em motocross mesmo, porque não tenho muito. Até tem bastante estrada na região aqui, mas é muito movimentado, então não dá pra gente treinar como se fosse um rally. Aí, pra mim, sempre achei mais produtivo treinar na pista de motocross. Hum. Tem uma pergunta aqui interessante de Tomás Madeira. Qual foi a velocidade mais alta que você, a máxima que você já andou no rally? Foi em 2019 deu 178 de final na Yamaha. Eu acho que 178. com a Kawasaki no RN teve um dia na praia lá que deu acho que 176 e aí no Seitão esse ano deu 178. Essa é a máxima no GPS, né? Aquele É, é, como eu só me lembro de mamãe, né? Ontem foi o Dia das Mães, parabéns às mães que estão nos assistindo aqui. Aquela frase célebre que mamãe dizia, né? Que eu disse a todos vocês em todos os RNs, corram devagar, meu filho, é. né? As outras 170. mães, né? A minha não fala isso não. Ah, a sua A minha diferente. mãe, a minha mãe não fala isso não. Ela fala para ir com cuidado, mas ela fala para correr rápido. É, é. Nós estamos Perguntaram chegando, qual a moto que foi a sim, que foi mais rápida, foi a Yamaha, a YZFX. com a YZ. É, Mano, 178 é um bocado de quilômetros. 178. Ramon, É, nós estamos com 29 minutos. Mais uma vez, a conversa parece que não fluiu. A gente falou bastante aqui de todos os assuntos de uma forma descontraída, engraçada. Eu queria registrar que toda a nossa equipe médica está presente aqui. Eles estão todos, pô, doutor Haroldo legal. tá aí, Micael, Abreu, está todo mundo, Júnior, está todo mundo escutando, porque eles gostam, eles vivem isso também, né? Você Aham. sabe, você conhece todos eles. Nunca, que eu acho que nunca precisou do trabalho de nenhum deles, é por isso que Meu eles Deus. vão para passear, né? Mas eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Obrigado, obrigado por gostar do RN. Quero você lá. Obrigado aí a todos da família. Parabéns pelo filho. Tamo junto. Que Obrigado, precisar. Clevinho. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão aqui, aí a gente conversa. Eu passo para você e você responde. A gente vê com as pessoas. Beleza? Beleza. Clevinho, primeiro eu queria agradecer você a fazer o RN. Você e toda essa equipe que faz essa prova que é
fantástica, né? A melhor prova do Brasil. Agradecer a sua equipe médica e a todas as equipes médicas, que eu já precisei muito, a sua não, ainda bem. Mas a todas as equipes médicas que estão sempre aí pra gente, nas situações mais difíceis que são o rally, né? E a todos os organizadores que, cara, mesmo dentro de tanta dificuldade que tem no rally, que a gente sabe que não é pouco, continuam fazendo as provas, às vezes com um grid baixo. Eu sei que muitas vezes as contas não fecham e continuam alimentando essa paixão aí. Muito obrigado. E Eu obrigado a digo, todo mundo que está junto aí, acompanhando também, né? eu A digo, live. eu digo a você que às vezes, hoje em dia é mais fácil. Antes a gente fazia as coisas muito pela emoção, depois você vai tentando colocar razão no meio. Mas eu tenho uma filosofia que é sempre fazer aquilo que gosta. Então, eu já fiz muitos eventos legais na vida, muita coisa interessante, mas sempre de talvez uns, sei lá quantos anos, uns 15, 20 anos, eu tomei algumas decisões na vida e disse que só vou fazer as coisas que quero. Então, eu só faço as coisas que gosto. Quando um dia encher o saco, eu não faço mais, mudo, faço outra coisa. Mas, por enquanto, eu gosto. E eu descobri uma outra coisa. Eu sempre andei de motocicleta, nós, na grande maioria, somos das motos, mas o que eu gosto é de gente. Sabe, eu descobri isso. Eu gosto de gente, eu gosto de ir para a trilha, de fazer o levantamento, de conversar com as pessoas, de saber que a estrada é legal, de parar numa casinha e conversar com as pessoas. Isso que você fez. Eu acho que isso é que não tem preço, sabe? Você ir para o Uhum. sertão, é sensacional. Isso é sensacional. É bacana Esse demais. esse é um charme único do rally, é uma coisa que a gente só tem no rally mesmo e que Para é você ter uma fantástico. ideia, você conseguiu um negócio tão importante, você conseguiu tirar Jânio de casa. Jânio apareceu para assistir essa live. Jânio, eita, Jânio. Marconi está aí Ô também, olha. Marcondes! Marconi, Jânio, olha aí, tá vendo? Tá vendo só, Abraço pessoal? grande para Marconi. Abraço para vocês. Obrigado aos meninos da escuderia Racing Box, Piolho Cross, todo mundo que assistiu aí. Bacana demais. Fico feliz demais com isso. Um abraço para todo mundo. Ramonzito, Valeu, abração, um beijo no Clebinho. filho. Abraço grande para a família toda. Um grande Beleza? abraço a todo mundo que assistiu. Agora eu tenho que ir lá buscar o filhão na casa da avó. Minha mãe ficou cuidando dele, senão eu não ia conseguir ficar aqui, não. Ah, porque senão a gente não termina. Vai conversando, conversando. Já foram mais É. 35 minutos. Entrou o Ney aí. Ney acabou de chegar. Ney do Ceará, grande figura. Todo mundo, Daniel Ipiranga. Então, Grande uma Ney. galera aí. Bacana demais. Viu? Então, para quem está nos assistindo, quinta-feira, mesmo horário, nós vamos fazer com Jean. Segunda, Zé Hélio. Ou seja, essa semana, semana que vem. Aliás, essas semanas todas só fera. Bruninho Leles, abraço. Só fera. Grande Só os Bruninho.